Olá, hoje vamos conhecer um pouco da vida e contribuições de Wangari Maathai para a disciplina de ACE 5 da Universidade Federal de Alagoas. O grupo é composto por Anne Santos, Felipe Joaquim, Keila Teixeira, Keliane Barbosa e Sara Maria. Wangari Maathai nasceu e cresceu numa vila rural em Nyeri, no centro da atual República do Quênia, na época sob o domínio britânico, em 1º de abril de 1940 e faleceu em 25 de setembro de 2011. Sua mãe era uma agricultora e o pai trabalhava como mecânico e motorista. Sua família pertence à etnia Kikuyu, o mais numeroso grupo étnico do país, que vive na área há várias gerações. Até o ensino médio, sua educação dependeu de missionários católicos. Incentivada por seu professor de ciências e por seu gosto por química e biologia, decidiu que não seria professora ou enfermeira, únicas opções para garotas africanas em 1950, mas que entraria na universidade. Ela estudou na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, pois recebeu uma bolsa da Fundação Joseph Kennedy Jr. e, com outros 300 quenianos, pôde prosseguir seus estudos em 1960. Em 1964, torna-se a primeira mulher da África Oriental a obter o bacharelado em Biologia. Em 1966, retornou ao Quênia, passando a lecionar no Departamento de Veterinária e Anatomia da Universidade de Nairobi. Nesse ano, ela também conseguiu abrir uma loja com suas irmãs e conheceu o futuro marido, Wangari Maathai. Realizou estudos de doutorado na área de anatomia veterinária em Nairobi, em 1971, sendo a primeira mulher da África Oriental a obter esse título. Deu à luz ao primeiro dos 3 filhos com Wang em 1969, que a deixou em 1970, mas divorciou em 1979 de forma litigiosa. Nos anos 1970, Maathai se envolveu com a Cruz Vermelha e com a Associação Queniana das Mulheres Universitárias. Também se juntou ao Centro Liaison de Meio Ambiente, que trabalhava juntamente com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Seu trabalho com o Conselho Nacional das Mulheres do Quênia foi a maior fonte de inspiração para o trabalho que seguiria depois. Como ela descreve, aprendeu que as mulheres nos meios rurais têm uma enorme conexão com a degradação ambiental, o que a levou um dia a pensar, por que não plantar árvores? E foi essa a origem do movimento Cinturão Verde, que será mencionado mais adiante. Então, gente, vou falar um pouco sobre o movimento Cinturão Verde, que foi uma ONG criada por Wangari Maathai, no Quênia, no ano de 1997. Mas essa ONG ela não partiu unicamente por conta dela. Ela sozinha não teve suporte para fazer tudo isso. Essa ONG ela foi criada junto ao Conselho Nacional de Mulheres do Quênia e foi responsável pelo plantio de mais de 51 milhões de árvores. Lá na cidade do Quênia, nessa década, tinha muita devastação porque a população ela precisava das árvores, precisava das matas para a sua subsistência. Então as mulheres elas são responsáveis por buscar lenha nas matas e também nessa época tinha muita cultura do plantio do chá, do café e de outras especiarias que era para sua comercialização. Então as mulheres substituíam as matas por essas plantações. E também as mulheres do Quênia, elas não tinham o acesso à educação e o acesso à cultura. Na região da África é muito comum que as mulheres elas fiquem restritas, primeiramente aos pais, ou seja, os pais tenham total controle das mulheres. Depois, quando elas se casam, elas ficam submissas aos maridos. Então, foi de grande importância esse movimento, porque propiciou às mulheres uma mobilidade e uma ascensão na sociedade. Então, nós já falamos sobre a fundação do movimento Cinturão Verde. Agora eu gostaria de destacar alguns pontos relacionados ao objetivo. Quais foram os objetivos que levaram a Wangari Maathai a fundar o movimento Cinturão Verde? Como ela vivia numa região muito pobre, na região de Nairobi, no Quênia, ela viu a necessidade de mudar a realidade das mulheres que viviam na região, não só das mulheres, mas também de toda a comunidade no geral. Mudar essa realidade deles através da educação ambiental, através do ambientalismo político. Quais foram os seus grandes objetivos? A redução da pobreza e a conservação do meio ambiente
através do plantio de árvores, sendo este destinado principalmente às mulheres. Nessa região, era uma região que estava sendo muito devastada pelo desmatamento para a implantação de vários outros tipos de cultura. Conforme esse devastamento foi avançando, ela viu a necessidade de repor essas árvores que vinham sendo derrubadas, também para recuperar não só a extração de madeira, que era muito importante para as comunidades que viviam lá, mas também para renovar e tentar reverter o processo que os rios estavam sofrendo, ou seja, os rios eles vinham sumindo, as nascentes não se encontravam mais. Então ela viu essa necessidade de mudar a realidade do local. Também ela viu que as mulheres lá, ela percebeu que as mulheres elas estavam com déficit de renda, ou seja, as mulheres lá elas não tinham uma renda fixa. O que é que ela pensou? Eu vou plantar árvores e essas árvores eu não vou simplesmente querer que elas peguem e plantem, não. A minha ONG ela vai cobrar um valor por cada muda que essas mulheres me trazer. Consequentemente, isso gerou renda para as mulheres e para as famílias e também serviu como uma forma de educar as pessoas e a importância de manter as árvores para o ambiente deles. Então ela fazia isso, ela falava com as mulheres, olha, vocês plantem, vocês tragam as mudas de vocês, vamos plantar aqui e eu vou comprar essas mudas de vocês, a nossa ONG vai comprar essas mudas. Então serviu de uma ferramenta importante da valorização das mulheres. Então, gente, o movimento Cinturão Verde, pensado pela Hangari Maathai, ele tem alguns valores que ela traçou e definiu como sendo importantes para a continuidade e manutenção do movimento do Cinturão Verde. Algum deles vou destacar agora, que é o amor ao meio ambiente. Então, as mulheres que pertenciam à comunidade e trabalhavam com Hangari Maathai tinham que ter amor ao meio ambiente. Tinha que saber que o meio ambiente e os recursos que dele eram explorados são importantes para a comunidade. Então tem que ter o respeito, tem que ter o amor ao meio ambiente, gratidão e respeito pelos recursos da terra. Então ela prezava muito essa gratidão, né? Porque a terra ela nos oferece os recursos e nós temos que aproveitar eles. Ela pensava que nós tínhamos que aproveitar isso de forma sustentável, o que realmente acontece. Se nós explorarmos o ambiente de forma descontrolada, vai acabar por se esgotar os recursos e ter todo um trabalho de replantio, como foi o que aconteceu lá. Tiveram que as gerações passadas destruíram as matas e teve que haver novamente essa mobilização para ver o replantio, o reflorestamento, para assim aproveitar novamente os recursos. Então esse consumo ele tem que ser de forma sustentável. Ela prezava também pela autocapacitação e autoaperfeiçoamento. Então, durante o trabalho que era realizado lá, as pessoas eram capacitadas e elas tinham que meio que pensar que isso realmente mudava a vida delas. O que realmente acontecia, a autocapacitação e autoaperfeiçoamento. Então, com a repetição, com a escolha das mudas, com a escolha da terra, tudo isso influenciava no seu autoaperfeiçoamento. Ela também destacava o compromisso com o serviço. Então, o serviço a ser prestado, ele tem que ser compromissado, tem que ter responsabilidade, porque como foi plantado mais de 51 milhões de mudas de árvore, se o movimento ele desandasse, iria perder força, não iria seguir, não conseguiria chegar aonde chegou. E foi graças a esse compromisso com o serviço que foi conseguido chegar aos objetivos, que foi a revitalização, o plantio do parque em Nairobi, no Quênia, e de mais de 51 milhões de árvores foram plantadas, e também mudar a vida de muitas mulheres através da sustentabilidade. O Hangari Maathai fez graduação em bacharel em biologia em 1964. Em 1966, ela fez o mestrado em biologia na Universidade de Pittsburgh. Em 1971, seu doutorado em anatomia veterinária pela Universidade de Nairobi.
Em 1977, iniciou o projeto Cinturão Verde. Em 2002, foi o ano que entrou para a política e atuou também como professora convidada da Universidade Yale. E em 2003, foi nomeada ministra do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Na sua jornada, Wangari Maathai adquiriu alguns prêmios na sua jornada e em 1984 foi o primeiro deles, o Prêmio High Livelihood Award, conhecido como Prêmio Nobel Alternativo, um prêmio de sustentabilidade. Em 1991, ela ganhou o Prêmio Goldman do Meio Ambiente. Em 1991 também ganhou o Prêmio África. Em 1993 ganhou a Medalha de Edinburgh para incrível contribuição à humanidade através da ciência. Ganhou o Prêmio Petra Kelly em 2004. Em 2004 mesmo também ganhou o Prêmio Sofia, que é um prêmio voltado para a sustentabilidade e destaque de proteção ambiental. E em 2004 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi a primeira mulher africana a receber esse prêmio. Sua vida política foi marcada por grandes feitos. No ano de 1990, entrou para a política e criou um partido ambientalista e o chamou de Mazingira. Um partido político que tem um papel de reflorestar grandes áreas na Quênia, que começou apenas com 7 árvores e hoje ocupa grandes áreas reflorestadas na Quênia. Em 2002, já estava fazendo parte do Parlamento da Quênia, um grande avanço na sua carreira política. Além de todos esses feitos, foi ministra do Meio Ambiente, contribuindo para o desenvolvimento tanto sustentável quanto pela democracia, quanto pela paz. E se hoje temos várias áreas da Quênia reflorestadas e bem plantadas, foi graças a todo esse avanço que ela deu. Com isso, outros 30 países também passaram a fazer parte desse movimento. Apesar de ter sido consistente durante todo esse percurso político, Maathai foi reprimida pelo presidente queniano Daniel Arap pelo simples fato de criticar grandes prédios em um parque de Nairobi, na Quênia. E por fazer esse tipo de questionamento, seu nome foi para a lista negra e ficou marcada por ser uma inimiga do governo. E ainda, apesar disso ser prejudicial a toda a sua carreira, ela ainda foi presa por acusações de traição ao governo e chegou até mesmo a ser agredida por policiais. Porém, isso não mudou seu pensar e suas forças para lutar pelo avanço do reflorestamento queniano. Bom, agora que vocês já conhecem a história, os prêmios, a participação dessa mulher, vamos trazer aqui algumas reflexões importantes quando se fala de Wangari Maathai e a figura da mulher na sociedade, nos tempos outroras, bem como nos tempos atuais. Quando a gente fala sobre heróis, sobre ídolos da ciência, é muito comum vir o nome de vários homens na nossa mente, né? Não porque houvesse apenas homens, né, que construíram ciência ao longo de todo esse tempo, mas principalmente pelo fato de que a sociedade ela sempre vai recorrer a esses ídolos masculinos como os principais construtores de ciência. Mas quando nós vemos histórias como a de Wangari Maathai e de várias outras mulheres, nos traz uma importante reflexão de que essas mulheres elas tiveram e têm o seu lugar na história, o seu lugar na participação da construção da ciência. E Wangari, ela foi de fato uma mulher, a fundadora de um programa que foi aclamado internacionalmente, que ficou conhecido como Movimento Cinturão Verde, que muitas pessoas podem até tentar descredibilizar, tentar fazer com que esse programa ele seja uma coisa mais simples do que o que ele de fato foi, mas não foi. Foi um programa muito bom, um programa incrível e um programa que foi reconhecido internacionalmente e que ficou marcado na história dessa mulher. Além disso, né,
ela acreditava que esse vínculo tão forte que ela tinha com a natureza se dava justamente pelo fato dela ter sido criada em um ambiente rural. E por conta disso, ela acabou aprendendo a respeitar a força da natureza, toda a diversidade que a natureza tem e entender a importância da natureza na vida das pessoas. E por conta disso, ela decidiu, de fato, realizar esse programa, desenvolver esse programa e ficar mais conhecida como a fundadora dele. Mas é óbvio que toda essa história de glória, de premiações, de reconhecimento não foi algo fácil de ser alcançado, né? Em seu livro, que tem como título Um Bockweed, acho que é assim que pronuncia, Wangari, ela é um livro que conta, né, a biografia da vida dela, conta vários pontos da vida pessoal dela, e ela descreve os inúmeros desafios que ela teve ao longo da sua vida acadêmica, por ter sido, né, uma mulher chefe de departamento. E aí ela descreve como que os homens, como que os que se diziam colegas de trabalho, né, acabavam descredibilizando o fato dela ser ali uma chefe de departamento só por ela ser mulher, porque naquela época isso era visto como algo inadmissível, né? E antes fosse só na vida acadêmica que Wangari tenha sofrido toda essa represália, mas na verdade, até na sua vida pessoal, ela também acabou enfrentando muitos problemas, principalmente com o seu divórcio, né, que foi um divórcio público, onde o seu ex-marido aproveitou desse momento justamente para fazer várias colocações, e aí a mídia, né, os tabloides, logo caíram em cima. E o marido dela fez declarações como o fato dela ser uma mulher impossível de se domar, que ela era uma mulher de gênio muito forte, né? Como se ela precisasse, de fato, ser freada, ser domada, né? Ela nunca precisou de ninguém, né, para isso. E ela sozinha, com toda a sua força, com toda a sua garra, conseguiu alcançar aí todo esse título. Além disso, né, obviamente não foi fácil, ela foi presa, ela foi desalojada, porque ela precisou gastar dinheiro com os advogados, né, para validar o seu divórcio, de fato. E aí ela foi obrigada a deixar os filhos com o ex-marido até que ela encontrasse um outro local para morar, para poder viver. Então, esses foram só alguns exemplos de todos os desafios que Wangari Maathai ela sofreu ao longo de toda a sua vida pessoal. E ainda assim conseguiu fazer história, ainda assim é lembrada como a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né, que aconteceu em 2004. E para finalizar a nossa apresentação, eu vou deixar uma frase, que é uma frase de Wangari Maathai, onde ela diz o seguinte: os cidadãos fazem as pequenas coisas, e isso é que faz a diferença. Minha pequena coisa é plantar árvores, né? Então ela era uma mulher que falava, ela era uma mulher que se posicionava, ela foi uma mulher que ficou marcada por pequenas coisas que hoje, quando a gente olha e reflete, na época dela, nas condições em que ela vivia, na verdade não eram pequenas coisas, né? Eram grandes coisas.